Tá ligado quando você tá lá de boa sendo perseguido por um poodle azul gigante e do nada tu pisa na cara do Pedro Bial só pra perceber que todo esse tempo você tava sonhando? Então, isso é um sonho lúcido. Perceber que tá sonhando e controlar o sonho é uma coisa relativamente normal que acontece pelo menos uma vez ou outra na vida da maioria das pessoas, principalmente quando a gente é mais novo. É tipo quando seus pais estão chorando pelas decisões erradas que você fez na vida e você não consegue acordar desse pesadelo. Ah não, isso aí é a vida real, eu dei uma confundida aqui. Mas você vê que é muito difícil ter essa percepção que tu tá sonhando, porque por algum motivo, no sonho existe uma total suspensão de crença da realidade, e tu simplesmente aceita as coisas. Tem alguns métodos que a galera inventou pra tu melhorar essa tua percepção durante o dia a dia e conseguir mais vezes perceber que tá sonhando, e depois conseguir fazer o que tu quiser no seu sonho, ou quase isso. Mas essa parada de sonho lúcido tá mais pra ciência ou mais pro lado da religião? Olha, reza a lenda que tem algumas práticas de meditação do hinduísmo e budismo que se baseiam em entrar num estado de sonho lúcido, mas é um negócio muito distante e nem chega muito no esoterismo ocidental de hoje em dia. Por enquanto, o sonho lúcido ainda não foi enfiado nessas religiões New Age brasileiras aí, que mistura espiritismo com um monte de coisa, inclusive ET. Mas eu sinto que logo logo tem altas chances de entrar nesse pacote aí. Também não é algo exatamente científico, porque se trata de uma experiência subjetiva, então não existe jeito de medir isso e nem comprovar ou desprovar, vai dar experiência pessoal mesmo. Eu já tive várias vezes e provavelmente você já teve alguma vez, mesmo que sem querer, então meio que foda-se acreditar ou não. O maluco que começou a pesquisar isso foi o Stephen LaBerge, um pesquisador de psicologia na Stanford University, que escreveu vários livros sobre o assunto e criou as técnicas de indução que foram testadas e melhoradas muito pela galera da internet mesmo. Então tem uma comunidade bem forte em volta disso, mas obviamente não em português, né? Inclusive a maior parte das coisas eu aprendi nesse site aqui, o World of Lucid Dreaming, há uns 10 anos atrás. Então se tu ficar interessado e souber falar inglês, entra aí nesse site, vai na parte de artigos e nem precisa ver esse vídeo, porque lá já tem tudo mais bem explicado. Agora, se tu quer continuar vendo aqui, então bora que eu vou te mostrar alguns dos métodos que já inventaram para aumentar suas chances de induzir um sonho lúcido. Primeiro de tudo, você precisa aprender a lembrar dos seus sonhos, porque senão é capaz que tu tenha o bagulho e não lembre na hora que tu acordar, então né, não valeu de nada no final de contas. Tem gente que naturalmente já lembra mais e gente que lembra menos, mas a parada é que todo mundo sonha. De longe, o melhor método para lembrar dos sonhos é pegar todo dia depois que você acordar e escrever os sonhos em algum lugar. Pode ser no celular mesmo, tem até uns aplicativos para isso. Claro que depois de uns dias, tu vai reparar que é um saco escrever uma dissertação cada manhã. Então o bagulho que eu acho melhor de se fazer quando tu já estiver lembrando uns 2 ou 3 sonhos por noite, é depois que tu acordar, antes de levantar ou pegar o celular, fica 10 minutos lembrando o que aconteceu. Mas claro que isso é meio perigoso porque tu pode acabar voltar dormindo sem querer. Então deixa um despertador para não perder a hora e o emprego eventualmente. O que eu já percebi é que se tu acordar naturalmente, sem o despertador, tu lembra muito mais do que se tu acordar com o despertador, porque o despertador meio que vai ser uma roleta russa. Se ele te acorda na fase REM do sono, que é quando tu tá sonhando mesmo, daí tu provavelmente vai lembrar pelo menos do sonho que tava. Mas se ele te pega na fase do sono profundo, daí tu se ferrou. Além de tu acordar putaço, tu não vai lembrar nada. Beleza, agora que teoricamente você já tá lembrando dos seus sonhos, bora pras técnicas. Começando com a única que eu garanto 99% de certeza de dar certo, e provavelmente uma das mais fáceis, que é pensar em sonho lúcido o dia inteiro. Quando eu descobri essa merda, eu fiquei fissurado. Daí eu lia um monte de artigo disso, via vídeo, via uns fóruns, então meio que passava o dia pensando nisso. E olha que na época nem tinha tanto material quanto hoje. O teu sonho geralmente traz elementos do seu dia, então se tu tá com isso na cabeça, é óbvio que na hora que tu estiver sonhando tem altas chances de ter a ver com isso, e tu logo percebe. Beleza, método fácil, mas é impossível de sustentar isso por mais do que uma semana, porque né, vai perdendo interesse, e daí tu tem que partir pra coisas que deem pra fazer em menos tempo. Segunda técnica que pra mim funciona melhor até hoje é o cheque de realidade. Parece o filme da Origem lá, mas dentro dos sonhos as coisas não se comportam igual na vida real. Um cheque de realidade que você sempre pode fazer discretamente durante o dia é tentar enfiar uma mão pela palma da outra. No sonho as coisas sólidas não têm bordas muito bem definidas, e o que acontece é que tua mão vai estar meio estranha e vai passar por dentro da outra. Contar os dedos também funciona, o número de dedos sempre vai estar mudando a cada vez que tu olhar de novo. E também dá pra usar objetos em sua volta. O mais óbvio de todos pra se usar é o celular. Eu não sei se tu já teve aqueles pesadelos que tu pega o celular pra fazer alguma coisa e tu aperta um monte de botão, mas nada acontece do jeito que tu quer. Ele não responde direito no sonho. É como se fosse um tijolo com umas coisas passando na tela. Só não vai achar que tu tá sonhando toda vez que tu pegar o teu J5 caindo aos pedaços e ele der aquela travadona marota. Outras coisas que não funcionam em sonho é interruptor e espelho, mas se tu for um vampiro o espelho também não funciona. Na real, se você for um vampiro, você tá sonhando, então continua sendo uma boa técnica no final de contas. Agora eu vou passar umas técnicas mais elaboradas, que, sendo sincero, eu nunca consegui comprovar se ajuda ou não. Mas tem
gente que diz que sim, então eu vou passar do mesmo jeito. Começando com a técnica Mild, traduzida para indução mnemônica de sonho lúcido. Mnemônico é qualquer coisa relacionada com memória, então é meio que parecido com essas duas últimas técnicas que eu passei. O que tu vai fazer nesse método é repetir para si mesmo durante o dia frases do tipo, eu vou ter um sonho lúcido essa noite, como se estivesse autoafirmando. Eu particularmente acho meio besta, mas tem gente que se dá bem com essas autoafirmações aí. A teoria é que ficar repetindo isso durante o dia faz com que isso entre no seu subconsciente, mas vai saber, né? Daí quando tu deitar na sua cama para dormir, começa a se visualizar acordando no sonho quando você reparar em algum sinal específico, tipo um cheque de realidade que você vem fazendo ou algum objeto do seu dia a dia que você tenha bastante contato. O que é pra acontecer é tu lembrar desse objeto durante o sonho e relacionar ele com perceber que tá sonhando, daí você já entra direto no sonho lúcido. Próximo método famoso, e esse aqui eu acho que realmente ajuda, é o WBTB, ou acordar e voltar pra cama, que como o nome já diz, consiste em você botar um despertador pra umas 4 ou 5 horas depois que tu vai dormir, levantar, ficar acordado por uma meia hora e voltar a dormir mais umas 2 ou 3 horas. Nesse período que você acordar, você não pode ficar muito ativo, então evita de acender a luz, ficar no celular com a tela muito clara ou sair do seu quarto. Durante esse tempo, o ideal é você tentar lembrar algum sonho que teve nas horas anteriores ou ler alguma coisa relacionada com o assunto de sonhos lúcidos. É engraçado que às vezes os sonhos que a gente tem se dividem em duas partes, e provavelmente isso já aconteceu contigo, de tu acordar, voltar a dormir e entrar de volta no mesmo sonho que tava antes. Nesse método é bom você lembrar o sonho que tava tendo antes e ficar pensando nisso enquanto estiver tentando dormir. Só a parada de acordar e voltar a dormir já ajuda bastante, porque quando tu vai dormir de novo, tu já entra diretão no REM. É tipo quando tu vai tirar uma soneca da tarde, que já sai sonhando direto. O ponto negativo desse método é que, né, é um saco acordar no meio da noite. Eu vou falar mais um método só, porque os outros meio que são variações desses principais que eu citei. Esse aqui que eu vou falar agora, meio que tu precisa ser um monge tibetano pra conseguir. Então já desencana que provavelmente tu nunca vai chegar lá. Mas é interessante saber. Esse é o método Wild, a indução de sonho lúcido acordado. Então é tu sair direto do seu estado de acordado pra um sonho lúcido. Complicado, né? Ele começa com um WBTB, então tu tem que acordar no meio da noite. Eu sei lá, como eu falei, pra mim parece que a soneca da tarde na real é o melhor momento pra fazer isso. Mas não é todo mundo que consegue parar o dia pra dormir de tarde também. Daí tu vai deitar na cama e começar a relaxar. Se tu tiver num momento sem sono nenhum, nem tenta, porque tu vai ficar pensando num monte de coisa e não vai dormir nunca. Eu sei que é um bagulho meio de meditação falar isso e não é tão óbvio, mas o que você tem que fazer é observar os seus pensamentos sem interagir com eles. É só ir deixando uma coisa puxar a outra. Sei lá, parece difícil falando, mas tu vai pegando o jeito da coisa conforme for treinando. Vai ter um momento que os pensamentos vão deixar de ser coisas que existem e vai ser mais umas imagens sem forma, meio psicodélicas até, tipo uns túneis e uns círculos que tu vai entrando. Essas são as famosas alucinações hipnagógicas. E nesse momento aí que tu tá entre o sonho e a realidade, é normal que tu tenha alucinação auditiva também e paralisia do sono. A galera tem um puta medo disso, de paralisia do sono, mas eu já tive tantas vezes na vida que meio que acostumei. Então tu acostuma, só não se desespera não. Tu pode acabar escutando umas alucinações meio bizarras aí, mas como tu tá num estado de quase sono, meio que tu não vai prestar atenção nisso. Na real que isso acontece toda noite quando você tá pra dormir, mas pra tu entrar no sonho lúcido, tu tem que ficar mais atento. Então tu começa a reparar ativamente nessas coisas aí. Eu já cheguei várias vezes até aí, mas geralmente eu só caio no sono e foda-se. É como se nada tivesse acontecido, então é um negócio que se tu quiser fazer, tem que treinar pra cacete. Depois que você conseguiu perceber que tá sonhando, daí é outra história, porque tem os métodos de você se manter no sonho por mais tempo. É complicado, no começo tu consegue ficar assim uns 5 segundos lúcido e depois já vai tudo pro saco, tu perde o controle e esquece até que tava sonhando. Mas isso também é um treino de se manter por lá quanto tempo quiser. Tem uma coisa que eu penso sobre a natureza do sonho lúcido, que é, será que ele não é um sonho normal que você acha que tá controlando alguma coisa? Mas também, né, qual que é a diferença entre achar e de fato controlar? Isso aí já vira discussão filosófica do mesmo nível de se realmente existe vontade própria ou se é só uma ilusão do nosso cérebro. Bom, eu sei lá. Tem mais algumas coisas que dá pra falar sobre esse assunto de sonho lúcido e como deu pra ver, eu gosto bastante disso. Então se tu se interessar também e quiser ver mais um vídeo sobre isso aqui no canal, deixa um like aí e um comentário pra eu saber. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e é isso aí. Até mais. Tchau! Na real que eu achei que o vídeo fosse ficar assim com uns 12 minutos, pelo tanto que eu escrevi de texto aí. Olha o tamanho dessa porra dessa chaproca, mano. Se for ler tudo, tu não lê em menos de 10 minutos não. Mas né, infelizmente ele ficou com 9 e 10 e você sabe como é que é o YouTube, né? Eu tenho que fazer crescer essa quantidade de tempo aí pra alcançar os 10 minutos. Então eu quero ter uma conversa aqui com você. Como é que vai sua família? Manda um abraço pra sua avó, fazendo favor. O que mais que eu posso falar? Ah, tem a minha pimenteira. A pimenteira tá ficando bonita pra cacete. Eu já tirei umas fotos antigamente, né? Eu filmei ela e ela tá
tava pequenininha, tava nascendo 2 folhas, uma pra cada lado. Agora, porra, virou um monstro, tá quase cobrindo a janela inteira. Só falta começar a florescer e dar pimenta, né? Se você for um bom entendedor de pimenta, me fala aí quanto tempo leva mais ou menos desde que eu plantei pra ela começar a dar pimenta. Porque o problema é que eu plantei ela no começo do inverno, então ela demorou pra crescer. Ela ficou que nem um broto, assim, durante um bom tempo, assim, uns 2 meses que ela tava com 4 folhinhas. Mas daí começou a vir o calor, mano. Em dia de calor ela dá uma espichada assim. Eu acho que daqui a pouco já vai começar a dar pimenta. Eu tenho que ver receitas de pimenta. Deixa aí também uma receita com pimenta pra mim, então. E, bom, já deu 10 minutos aí, vou parar de encher seu saco e tchau!